O cerco às redes sociais no combate às fake news está cada dia mais fechado. Reportagem de Michael Mendes. O aplicativo de mensagens Telegram continua na mira da Justiça Brasileira e da Polícia Federal. Pela terceira vez consecutiva, a plataforma digital foi notificada pelo presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, para aderir à segurança digital contra a desinformação e fake news. O ministro mandou um recado direto para quem insiste em usar as plataformas digitais para propagar as fake news e praticar crimes. A democracia requer vigilância. Seus inimigos estão à solta. Basta ler nas redes sociais ameaças, insultos, mensagens racistas, mentiras deliberadas, articulações de complô. Algoritmos disseminam o ódio, capturam o consentimento das pessoas, disseminam o medo e impactam as eleições. Em fevereiro, o TSE fechou uma parceria com 8 plataformas: Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kawaii. As empresas se comprometeram a proteger as eleições em 2022 de qualquer desinformação ou fake news. Hoje, o Telegram é um dos principais canais utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro e apoiadores. O presidente é investigado por usar uma plataforma para propagar a fake news, já que a empresa não adota nenhum tipo de segurança para proibir os ataques às instituições públicas ou a disseminação de mentiras entre os usuários. Por causa disso, o ministro Alexandre de Moraes chegou a cancelar o uso do aplicativo no Brasil até que a empresa respondesse uma série de exigências. A revogação do bloqueio aconteceu depois que a empresa cumpriu parte das medidas judiciais. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é alvo de 6 inquéritos, sendo que 5 estão no STF e 1 no TSE. E o ministro Alexandre de Moraes é relator de 4 dessas investigações. O Telegram é uma ferramenta que consegue atingir um grande número de usuários. E por não ter um serviço de segurança para combater o compartilhamento de mensagens falsas ou até mesmo banir usuários, se torna um aplicativo de fácil acesso para a prática de crimes, como explica Carlos Afonso Souza, cofundador do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITES, e professor de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Então, é claro que o fato do Telegram ser desenhado da maneira em que eu posso ter grupos de 200 mil inscritos e eu posso ter canais com um número ilimitado de pessoas recebendo aquela mensagem, isso propicia um ambiente, caso eu não tenha uma moderação de conteúdo eficiente, para gerar toda a sorte de danos, com conteúdos que podem ser desinformativos, que podem ser danosos, que vão circular mais facilmente na plataforma. Paralelamente a isso, a Câmara discute também a questão do PL das fake news. A gente gira os nossos comentaristas. Começa por você, Cristina Grêmio. Qual é a preocupação com isso agora nesse pleito de 2022? Várias preocupações, né, Tiago? Quem é o dono da verdade? O que é a verdade para essa pessoa ou para essas pessoas? Por que só um lado do espectro político é acusado de fake news? Por que o outro lado, grande espalhador de fake news, a começar pela mentira deslavada de que o ex-presidente Lula foi inocentado, o que não é a realidade, ele foi só descondenado numa manobra? Por que essas mentiras continuam circulando abertamente em todos os canais da internet aí citados? E vão continuar, a gente sabe que vão continuar, e vão continuar por parte do ex-presidente Lula, de todos os seus apoiadores e dessa militância que fica papagaiando, repetindo as narrativas à exaustão para tentar fazer colar como verdade. Não cola, a população sabe, a população conhece as provas, os processos e sabe das responsabilidades de cada um, especialmente do chefe da quadrilha, o ex-presidente Lula, condenado em 3 instâncias. Em relação
a perseguição de canais conservadores, por exemplo? Quando que vão liberar as acusações que pesam, supostamente, sobre as pessoas que tiveram seus canais desmonetizados no YouTube? Isso foi uma determinação do TSE, combate às fake news, mas que fake news são essas que nem os próprios donos dos canais e seus advogados sabem até hoje, meses depois da descondenação. Então, para mim, é tudo manobra para tentar facilitar o avanço da esquerda de novo no país. A gente está vendo isso claramente através de manobras no judiciário e agora no TSE, no judiciário eleitoral. Não tenho muita esperança, a gente precisa continuar denunciando tudo isso, mas a gente vê as Big Techs aí em parceria, inclusive com as suas agências de checagem, também com um viés bem direcionado, só checam o que é conveniente para a esquerda. Amanda, como você acha que deve funcionar nesse ano, em especial, essa caçada, as notícias mentirosas, e mesmo que não funcione também, é um movimento que veio para ficar e que deve se aperfeiçoar com o tempo? Sim, Adriana, deve se aperfeiçoar e deve se fortalecer. Acho que você disse muito bem na sua pergunta, são notícias mentirosas. Você não tem que atribuir isso a um determinado lado do espectro político. Não são canais conservadores, são canais mentirosos e criminosos que atacam a democracia, que atacam as urnas eletrônicas, que atacam as vacinas com mentiras. Não são conservadores, são reacionários e obscurantistas. Conservadorismo é um lado absolutamente legítimo do espectro político e que esse sim deve ser conservado e louvado e tem todos os direitos de emitir a sua opinião. O que não tem que ter espaço numa eleição, por exemplo, é um ataque à democracia. Quando você diz que houve fraude, por exemplo, nas urnas em 2018, houve fraude nas eleições em 2018, você está simplesmente mentindo. É um ataque à democracia com o intuito, com o objetivo claro de enfraquecer essa mesma democracia, porque simplesmente não há prova sobre isso. Não há maneira de você fazer essa afirmação, essa declaração, não há embasamento nenhum. Provas contra então, os canais conservadores, Amanda? É a minha vez de falar, Cristina. Você teve a sua e eu não te interrompi. Eu só quero que você apresente as provas. Você pode pedir o direito à palavra para responder, naturalmente. Afinal de contas, é um debate democrático. Isso não está provado, nem os advogados sabem o que é a acusação. Como é que você tem as provas? Claro, você continua mentindo deslavadamente, né? Quando você diz que houve fraude na eleição de 2018... eu sou mentirosa, né? A verdade está com a Amanda e com o ministro Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, é verdade. Bom, vamos avançar. Enfim, o TSE vem se estruturando para combater essas notícias falsas, e aí a gente teve essa decisão bastante polêmica do ministro Alexandre de Moraes. Acho que você pode argumentar de ambos os lados de suspender o funcionamento do Telegram. Depois foi revista na segunda-feira justamente porque a rede social, o aplicativo, cumpriu uma série de exigências impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive agora nomeou um representante para o Brasil e também diz que vai marcar as publicações falsas com uma bandeirinha, vai sinalizar essas afirmações, essas publicações falsas. Então, embora a decisão possa ser muito questionável e polêmica, porque obviamente afetou milhões de usuários que não trabalham com fake news, que não tem nada a ver com isso, o efeito foi positivo, foi benéfico e parece que atendeu exatamente ao que o ministro Alexandre queria. Ou seja, quando você chegar a hora da eleição, ele vai poder emitir uma decisão judicial e garantir acerca do Telegram ou de qualquer outro aplicativo ou rede social e garantir que isso seja cumprido. Você não pode conceber o fato de que haja uma rede social, um aplicativo atuando em território brasileiro, mas que esteja totalmente inalcançável pela justiça, fora da jurisdição. Foi isso que o ministro Alexandre conseguiu confirmar, conseguiu estabelecer, definir a partir da sua decisão. Então, sim, o TSE terá muito trabalho, as fake news serão provavelmente o principal problema dessa eleição de 2022 e, embora se cerque de cuidados, de segurança, de notícia de checagem de fatos e de ordens judiciais, mesmo assim será muito difícil combater essas notícias falsas. Salles? Ora, não há a menor dúvida de que há um cerco contra os bolsonaristas, os conservadores, a direita. Essa história de dizer que é para combater fake news, você não vê um único caso de canal de esquerda, de político de esquerda, de coisas de esquerda sendo fiscalizadas e censuradas ou checadas. E não obstante, eles divulgam uma série de informações falsas, erradas, mentirosas, que é coisa mais antidemocrática do que o MST,
coisa mais antidemocrática do MTST. Essa turma toda faz uma defesa deslavada do combate à democracia. Essa história de dizer que as fake news são um atentado à democracia e, coincidentemente, só notícias de direita, só grupos de direita que são combatidos e fiscalizados. É evidente que há um alinhamento de autoridades públicas, de políticos, de interesse, grupos de interesse dos partidos de esquerda, grupos de interesse de voltar a roubar no Brasil, nas estatais, em tudo aquilo. Há sim um alinhamento descarado de corruptos e de esquerdistas que querem ver o presidente Bolsonaro longe da presidência. E, portanto, todas essas medidas e todas essas manifestações que vêm ocorrendo, elas são indisfarçáveis. É claro que isso tem endereço certo. Evidente que isso tem endereço certo. Esse sim é o verdadeiro atentado contra a democracia. Eu mesmo tive o meu canal do Instagram censurado e estou tendo as minhas publicações, todas elas com seu alcance diminuído, graças a um meme da fotografia do Putin com o Bolsonaro dizendo que eles evitaram a Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, é óbvio que era uma brincadeira. Se isso é atentado à democracia, o que faz o PT e o MST então? Todos os dias. Né? Fotografia com o pessoal com foice na mão, invadindo propriedade privada, dizendo que vai censurar as redes sociais. Quer dizer, completamente um desequilíbrio. Você ter uma aplicação de uma pseudo-preocupação com a democracia em cima das redes da direita e uma total leniência com o pessoal da esquerda. É evidente, é indisfarçável essa perseguição. E estão usando, evidentemente, uma série de instrumentos de aparente legalidade para fazer perseguição política. Felizmente, o eleitor do Bolsonaro, que foi o que o elegeu em 2018, sabe bem distinguir aquilo que é defesa da democracia daquilo que é alegada defesa da democracia para fazer proselitismo político de esquerda. E essas eleições desse ano vão mostrar isso. Agora são 9h40. Pois não, Cris. Rapidinho, desculpa, eu só queria fazer um adendo aqui. Eu interrompi você, Amanda, porque você acusou os canais conservadores do YouTube que foram desmonetizados de um crime que nem mesmo os advogados dessas pessoas sabem qual é. Até hoje, o TSE não apontou, primeiro porque é tudo sigiloso, nem os advogados têm acesso, como, aliás, é praxe na alta cúpula do judiciário, agora nesses inquéritos ilegais aí. Mas o TSE acusou, desmonetizou os canais e acusou de terem propagado notícias falsas, mas não disse em qual vídeo e nem quais notícias. Então, as pessoas que são acusadas não podem ser apontadas como criminosas se nem mesmo elas sabem qual é a acusação que pesa contra elas para se defender. Então, quem é você aí se fazendo de dona da verdade e acusando essas pessoas de criminosas e dizendo que eu sou mentirosa porque estou trazendo essa informação? Tenta você conseguir a informação de qual acusação pesa contra o canal da Bárbara, do Te Atualizei, contra o canal dos Bastidores do Brasil, que faz humor em cima de política. O que essas pessoas cometeram de crime? Eu não sei, os advogados delas não sabem. É isso que eu estou questionando. O que eu disse é que não são canais. O que eu disse é que não são canais conservadores. Você não pode usar o conservadorismo sob o manto do conservadorismo. Não, são canais simplesmente muitas vezes mentirosos e criminosos. E quais crimes? Tem milhões de crimes descritos ou no Código Penal, Código Penal, ou então crimes da antiga Lei de Segurança Nacional, que agora é a nova Lei de Estado Democrático de Direito. Tem todos os crimes, eles são investigados em processo, tiveram seus canais desmonetizados pelo TSE. Tem investigações não quer dizer que são criminosos, É por isso que esses canais são suspensos. Todo mundo sabe, essa informação é pública, é transparente. A informação de que foram desmonetizados é pública e transparente. Não somos idiotas e não julguemos que nossa audiência é idiota. Todo mundo sabe que eles estão desmonetizados. Isso não faz deles criminosos. E o fato de não haver uma acusação formal contra eles, um único artigo do Código Penal apontado, zero de informação, nem mesmo para os advogados, o que é antidemocrático. Sim. Porque tolhe o direito à defesa, isso não quer dizer que eles sejam criminosos. Olha o que você está falando. Olha quem mente aqui, quem fala a verdade. É por isso que eu fiz aquela intervenção na hora que você colocou que esses canais são criminosos. Agora, que são conservadores, são. E são só os conservadores que são desmonetizados. E que são só os conservadores que são acusados de mentir e de cometer crimes sem nem mesmo saber que crimes são esses. Para você ver os dois pesos e duas medidas dessa justiça que você defende tanto.
usam as redes sociais, usam uma grande máquina do ódio para atacar a democracia, para atacar a verdade, para atacar as vacinas, para atacar a saúde. É uma verdadeira máquina do ódio que funciona de forma muito articulada, coordenada e azeitada. Ok.